Senhor, passou por Jericó e muitos o seguiam. E por aí vai. Não é mais. Mas o que importa é que hoje o Senhor está passando por aqui. Está passando na nossa Jericó. E Ele vai operar maravilhas no nosso meio. Amém? Vamos lá, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Nós vamos falar do cego Bartimeu um pouquinho e vamos falar de libertação. Amém? Foi para isso que nós viemos aqui, o Senhor nos libertar, e Ele quer nos libertar. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém? Queridos, eu não sei se você sabe disso, uma informação que eu obtive ao compartilhar com os irmãos. O nome desse rapaz não era Bartimeu. A palavra bar no grego significa filho. Timeu era o nome do pai dele. Por isso chamavam ele, e não o nome dele era Bartimeu. Já começa aí uma lição para nós. Tem gente que não tem nem nome e continua na caminhada. Você tem nome, tem casa, tem família e está reclamando de quê? Liberta-me, Senhor. Nós precisamos ser libertos das necessidades que nós achamos que são necessidades. Mas o Senhor, Ele tem prioridade. E as prioridades é o que o Senhor quer tratar nessa noite aqui. Bartimeu era filho de um soldado que serviu ao exército romano. E num determinado momento, Timeu, ele se rebelou contra o Império Romano, contra as atrocidades que eram feitas em nome de uma lei sem lei. E por conta disso ele foi caçado até a morte. Mataram Timeu. E quando pensaram: o que vamos fazer com o filho dele? Eles furaram o olho do filho de Timeu. Por isso ele era cego e por isso ele diz: eu quero voltar a enxergar. Porque um dia ele já havia enxergado. Cruelmente, ele perdeu a visão. Jericó era o lugar onde ele vivia. Jericó, lá em Josué, era uma cidade amaldiçoada. Até os dias do filho de Timeu, ainda era uma cidade amaldiçoada. Timeu, por conta da deficiência provocada pelo império, era agora uma pessoa excluída da sociedade. Ele não podia conviver, se é que haviam outros familiares que pudessem cuidar dele, talvez um tio, um primo, alguém que sobrasse da sua família, não podia cuidar dele, porque todo que tivesse acometido de qualquer enfermidade contagiosa ou deficiência, não poderia participar das atividades comuns em família, não podia ir ao templo para adorar o Senhor, não podia sentar-se à mesa para as refeições. Tinha que ficar, morar na porta da cidade. Muitos mendigos, muitos deficientes, muitos excluídos viviam na porta da cidade. E aí nós temos um pano de fundo bastante interessante para a gente pensar do que a gente reclama tanto, né? Tem dinheiro para fazer um escovo,
Se não tem, você aprende a fazer uma prancha como eu. Tem um sapatinho novo, tem uma família, tem um marido, uma mãe, um filho. Nós temos tanta coisa, temos um nome. E nós reclamamos o tempo todo. Paramos por qualquer situação, não quero mais. Minha unha quebrou. Ai, não quero mais ser crente porque minha unha quebrou. É assim? Não vou para a igreja esse domingo porque eu não tenho saia nova para colocar. De vez em quando a gente pensa isso. Mas Bartimeu estava na beira da cidade, na porta da cidade. Não tinha casa, não tinha família, não tinha um lar para acolhê-lo. Mas ele ouviu dizer que Jesus ia passar. E quando ele ouve que Jesus ia passar por ali, eu gosto assim de imaginar a história. A Bíblia não diz, mas diz que eu entendo que ele passou algum tempo gritando. Não deve ter sido fácil. Para quem não tem nenhum problema, ouvir aquele rapaz, aquele homem gritando. E eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que de manhã teve aquele alvoroço. Quando a gente vai comprar jornal, vai comprar o pão de manhã, aí tem uma novidade no bairro, aí contam pra gente. Eu imagino que Bartimeu estava por ali, perto da padaria, perto da banca de jornal, e aí alguém disse: ó, Jesus está vindo aí. E ele foi para a porta da cidade. Talvez ele não estivesse tão próximo. Ele foi para a porta da cidade, aí ele começou: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Se nós queremos alcançar as bênçãos de Deus, nós não podemos desistir com as dificuldades. Vai para a porta da cidade e começa a clamar. Chama por aquele que pode fazer algo por você. E interessante que Bartimeu, ele chama por Jesus o tempo todo. E aquela multidão de pessoas que seguiam Jesus começa a se irritar e manda ele calar a boca. Não sei se você já passou por isso, mas às vezes você clama por algo e alguém, às vezes é ruim isso, mas às vezes até um irmão, aquela pessoa mais próxima que você esperava que desse um apoio, diz assim: para de gritar, tá me perturbando. Você é muito crente, você ora muito, você acredita muito. Mas nós temos motivos para acreditar, não temos? Nós temos motivos para acreditar. Bartimeu tinha motivo para acreditar. Jesus chegou. Na persistência de Bartimeu, ele viu algo acontecer. Aquele grito chamou a atenção de Jesus. Primeira coisa que... Não, outra coisa, não é mais primeira, eu já não sei mais qual que eu tô. Outra coisa que chama atenção é que ele chama Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão ou misericórdia de mim. Para ser liberto, nós precisamos reconhecer quem é Jesus. Ele era fruto da maldade do governo do Império Romano. Ele não poderia dar esse título para qualquer pessoa. E ele não dá para qualquer pessoa. Ele dá para quem verdadeiramente é digno de receber esse título. E ele chama Jesus filho de Davi. Jesus, aquele que veio para libertar os cativos e oprimidos. Jesus, aquele que veio para morrer na cruz do Calvário por mim. Aquele homem era cego, Terezinha, mas enxergava mais do que muitos de nós. Ele não viu, ele não precisava ver características de Jesus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então, se você quer ser liberto, se você quer sair desse congresso, desse retiro liberto, é necessário que você reconheça quem é Jesus. É necessário que você aplique um tempo para isso. João capítulo 8, versículo 32... Jesus conversando com seus discípulos, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu já ouvi várias vezes esse versículo sendo citado para crente, para não crente. Vamos fazer um apelo? Então a gente fala para o não crente: conhece a verdade vos libertará. Não é disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando com os discípulos. Ele não estava falando com o incrédulo.
O ato de conhecer na Bíblia é um ato